Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Como prometido desde ontem, por causa da requisição de alguns alunos meus, eu estou fazendo uma disciplina eletiva chamada de crítica cinematográfica. E o primeiro filme que nós vimos foi O Labirinto do Fauno. E este filme traz uma série de questões complexas sobre as quais eu vou falar neste vídeo ao vivo, tranquilo? Espero que todos estejam aí a postos. Vamos lá então. Pois bem, Labirinto do Fauno, ele é um filme, né, lançado em 2006 do diretor mexicano Guillermo del Toro, que, digamos, conseguiu meio que se estabelecer com uma idiosincrasia muito peculiar. O que é uma idiosincrasia? É uma característica única de uma pessoa. E quando nós vemos alguns filmes do Guillermo, nós temos isso muito claro. Né? Então, Labirinto do Fauno, 2006, um filme feito por uma parceria de estúdios da Espanha, Estados Unidos e México. Ganhou vários prêmios, não só Oscar, mas também muitos prêmios pela Europa também, e prêmios que, digamos, são muito mais conceituais do que o Oscar. Né? Que o Oscar nós estamos vendo que são muitas vezes filmes com grande orçamento que, para compensar esse tal investimento, eles precisam, né, ter algumas estatuetas debaixo do braço. Então vamos lá. Primeiramente, do Labirinto do Fauno, nós vamos ver uma coisa, que são o quê? As personagens femininas deles. Né? A mulher no filme O Labirinto do Fauno é meio que uma marca do Guillermo del Toro. Por quê? Vamos primeiro assim, ó, focar nesta personagem aqui, que é a protagonista, que é chamada de Ofélia. A Ofélia, ao mesmo tempo em que ela é uma criança frágil, sonhadora, ela meio que conduz a trama em busca de uma história paralela àquela do mundo real. Né? Então, Ofélia, ela é o que? Uma criança que ela desafia um mundo extremamente complexo e também rude. Por quê? Qual é o cenário daquele filme, né, O Labirinto do Fauno? Ele começa, digamos que no meio do mato da Espanha, em uma época em que o franquismo tinha dado um golpe de Estado, após a Guerra Civil Espanhola. Né? Então, esse filme ele se passa em 1944. Digamos que uns 6 anos depois de os franquistas terem dado um golpe na Espanha e instalado um regime fascista similar ao que se via na Itália e também um pouco da Alemanha. Ou seja, ditadura, liberdade zero e uma militarização em vários aspectos da vida social. Então nós temos uma menina que ela luta contra tudo isso. Se nós formos ver outros filmes dele, principalmente A Forma d'Água, que é, se eu não me engano, de 2017. A Forma d'Água também tem como protagonista uma moça muda e que é faxineira. Logo, são o quê? São personagens femininos que elas são, digamos, secularmente desprezadas, mas elas têm dentro de si uma empatia muito grande. Ou seja, elas carregam meio que uma simpatia por várias situações completamente ignoradas pelos homens que mandam e desmandam. Então nós temos primeiramente Ofélia, que é o quê? Que é, digamos, uma praxis do Guillermo del Toro, que pega personagens que são, né, aparentemente frágeis, para quê? Para conduzir a trama de uma forma inusitada. Depois, ao lado de Ofélia, nós temos quem? Nós temos Mercedes, que é uma moça também que está socialmente subalterna aos homens. Ela é, digamos, uma cozinheira, mas ela é uma cozinheira que ela atua ao lado da oposição ao franquismo.
né, ao regime fascista. Então, Mercedes, ela cuida da comida do acampamento militar, mas ela também está atuando ao lado dos comunistas, dos vermelhos, que são a oposição àquela ditadura franquista. Agora, os homens. Os homens, nós temos o Capitão Vidal, esse aqui, que é meio que o antagonista da Ofélia. Né? Relembrando, temos o protagonista e o antagonista, que é o quê? Aquele que se comporta como um opositor a ele, ao protagonista. Então, Capitão Vidal, ele é o quê? Ele é aquele típico estereótipo do militar. Aquela pessoa que não ouve, aquela pessoa que é autoritária e que vê a força física como a única forma de se conseguir respeito. Então, o Capitão Vidal, ele é o quê? Ele é uma alegoria do Guilherme Del Toro para todos os ditadores dessa índole de extrema direita. Temos ali um monstro característico do Guilherme Del Toro, sobre o qual eu falarei logo agora, depois aqui. Então tá, então nós temos aqui quem é que tem a supremacia nos filmes do Guilherme Del Toro. Tanto Labirinto do Fauno, como o multipremiado também A Forma d'Água. Então, outro ponto interessante desse filme, a Ofélia, ela começa esse filme com uma série de livros nas mãos. Quais são esses livros? São contos de fadas, são fábulas. Então, esse filme, O Labirinto do Fauno, ele meio que se comporta com muitos elementos das fábulas. Vamos retomar então quais são as características desse gênero textual. Fábula é o quê? Ele é um texto curto, narrativo, que tem o quê? Que tem um único espaço de cenário. Se nós formos ver, esse filme ele se comporta dessa forma. Por quê? É uma floresta erma na Espanha. Portanto, esse filme ele tem alguns comportamentos de fábula. E temos o que ali da Ofélia? Ela é uma menina que ela crê muito nos contos de fada. Portanto, ela começa esse filme como? Como uma menina que é símbolo da infância. Só que esse filme marca o quê? Marca um certo rito de passagem dela. Quando ela realmente mergulha nesse mundo mágico, ela meio que vai aos poucos rompendo com aquele, digamos, mundo lúdico infantil. Né? Então, nós temos esse filme narrando o quê? Com alguns elementos de fábula, esse filme ele é, digamos, uma narrativa padrão. Aquela narrativa que ela começa em um certo estágio e ela vai o quê? E ela vai conduzindo a transformação do protagonista, uma coisa que vai acontecendo desde a época da Grécia Antiga. Desde a época, principalmente lá dos poemas gregos escritos por Homero, nós temos o quê? O herói que passa por um rito de passagem, ou seja, por um golpe muito grande que faz com que ele dê um salto qualitativo em termos de ações. Tranquilo? Aí eu fiz uma seleção de cenas emblemáticas, né, a partir das quais nós vamos pontuar alguns aspectos desse filme. Ó, essa é uma das cenas que está logo no começo desse filme, que é quando o Capitão Vidal ele é chamado por seus subordinados para dois fazendeiros que são supostamente apoiadores dos comunistas. Eles falam que não, que eles estavam apenas caçando coelhos. E aí mostra o quê? Mostra o Guilherme Del Toro, né, trabalhando em termos de cenário com aquele ambiente lúdico de fadas, de fauno, coisa assim, mas mostra o quê? Mostra uma alternância entre essa coisa lúdica e a coisa brutal de um regime fascista. Capitão Vidal mata esse senhor aqui
a garrafadas. Ele pega a garrafa e bate no rosto deste homem aqui e ele mata esse homem com isso. Aí esse aqui, que eu acho que era o filho dele, meio que se revolta contra tal situação. Então o Guilherme Del Toro mostra o quê? Capitão Vidal sem o mínimo de empatia, enquanto Ofélia ela é extremamente empática com todos. E Capitão Vidal mata esse aqui com um tiro, dá vários tiros nele. Outra cena interessante, logo depois desse, quando a protagonista Ofélia aceita o seu rito de passagem rumo à fase adulta, ela meio que faz, digamos, algumas tarefas que todo herói tem que fazer. Lembram dos 12 trabalhos de Hércules? Então, ela também tem alguns, né, trabalhos a serem feitos. Vocês podem perceber o quê? Que as grandes fábulas, que as grandes lendas, elas meio que seguem um padrão narrativo. Então, Ofélia primeiramente faz o quê? Ela tem que matar esse sapo que ele está destruindo uma árvore secular. Então aqui nós temos uma das características artísticas mais emblemáticas do Guilherme Del Toro, que é o quê? Que é o grotesco. Então, vamos falar um pouco sobre o que é grotesco. A palavra grotesco, ela meio que é utilizada em termos de arte no século XV, porque grotte em italiano é gruta, que nessa época, século XV, foram encontradas embaixo de Roma várias pinturas, digamos, exóticas, ou seja, que fogem daquela concepção padrão de arte grega, né, latina, que era qual? A arte para os gregos e também para os latinos mais clássicos, ela tinha como característica principal o que? A simetria. O que é algo simétrico? Algo que, se você cortar no meio, as duas metades, elas têm o que? A mesma proporção, o mesmo tamanho. Então a arte grega preza o que? O equilíbrio das formas. E quando na época do Renascimento eles acham essas pinturas, digamos, fora desse padrão greco-latino, simétrico, perfeito, eles meio que dão esse nome, grotesco, como o quê? Alguma coisa que foi encontrada nas grutas e que é, digamos, fantástico, até assim flertando com o feio, né? Então, a arte ela tem um certo segmento, digamos, marginal. Por quê? Século XV até mais ou menos o século XVI, XVII, ela segue um conteúdo programático que é o quê? Aquela arte perfeita. Aquela arte que se inspira lá nos ideais greco-latinos, aquela coisa da perfeição, aquela coisa das formas simétricas, que lá. Mas por baixo disso vem uma arte marginal, aquela arte grotesca. Só que a arte grotesca, ela é, digamos, super valorizada quando? Quando surge com força o romantismo, que é a arte burguesa por excelência. Nós temos a arte romântica com um estandarte de liberdade. Então, tudo que foge dessa concepção greco-latina de simetria passa a ser visto como uma expressão genuína de arte. E o Guilherme Del Toro, ele assim, flerta muito com isso. Todos os seus monstros, todas assim, as suas grandes peripécias, elas flertam com essa coisa que foge daquele padrão simétrico, como é o caso dessa cena que vocês estão vendo aqui, né? Outra coisa também ali que o Guilherme Del Toro traz. O Guilherme Del Toro traz o quê? O Guilherme Del Toro traz esse monstro. Esse monstro ali que é, digamos, um dos símbolos desse filme, né, do Labirinto do Fauno, que é o Homem Pálido, que a protagonista está na sua segunda grande tarefa, só que ela
cai em tentação por causa dessa mesa extremamente sedutora. Então, quando ela entra nessa gruta para pegar um punhal, adaga mágica, ela meio que cai nisso aqui. Por quê? Porque mostra um monstro que está adormecido. Então, essa cena do Homem Pálido é o quê? Essa cena do Homem Pálido mostra o quê? Mostra a queda por meio do pecado, ou seja, que o herói também cai em tentação, que ele erra, que ele faz isso. Então, o Homem Pálido, além de ser uma das criaturas mais memoráveis desse filme, ele é, digamos, um grande arcabouço de lendas muito mais antigas. Porque o Guilherme Del Toro, digamos que ele é um nerd, e ele leu muita coisa que ele foi juntando, que ele foi transformando isso no seu caldo próprio. Então, esse homem, digamos, pálido, ele vai rememorar o quê? Ele vai rememorar monstros antigos, monstros mitológicos. Olha, nós vamos ver quais são esses monstros. Tem esse quadro aqui que mostra quem? Cronos. Cronos, na mitologia grega, foi aquele, digamos, titã que ele devorava os próprios filhos para que esses filhos eles não tomassem o seu posto, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor o quadro do Cronos, ó. Vocês estão vendo agora? Melhorou, né? Estou vendo aqui agora, calma aí. Isso, melhorou. Então, essa pintura do Cronos mostra o quê? Mostra Cronos devorando um dos seus filhos. E isso lembra muito uma cena do filme, em que esse monstro ele pega as, digamos, fadas madrinhas da Ofélia e as devora. Então, Cronos ele é um dos pilares da construção desse monstro. Outro momento em que Ofélia está ali, degustando, e isso desperta o monstro. Então isso aqui é uma outra figura também, só que agora é do folclore eslavo, que é uma feiticeira denominada Baba Yaga. Se vocês forem ver aqui, ó, Baba Yaga, esse que é o nome dela, e tá a representação dela. Lembra um pouco que aquela figura é decrépita, só que ela tem grande periculosidade. Ela come, devora, e em algumas versões dessa lenda, dessa Baba Yaga, ela é canibal de crianças. Então, certamente, Guilherme Del Toro foi até essa fonte e pegou mais esse aspecto para construir o seu monstro. E outra forma muito clássica que assusta as crianças é a figura do ogro. Então, o ogro ele é considerado meio assim que o bicho papão para muitas crianças, para dar susto nas crianças. Então nós temos esse monstro clássico desse filme sendo construído a partir de vários elementos de culturas completamente diversas, tranquilo? Agora vamos voltar para a cena emblemática do filme. Temos aí um dos poucos homens que são empáticos, que é o médico. Esse médico também, ele atua nas duas frentes. Ele está no acampamento fascista para cuidar principalmente da mãe da Ofélia, que está grávida do capitão Vidal. Então, mas ele também o que? Fornece remédios para os rebeldes. Então ele também, como a Mercedes, aquela cozinheira, ele atua nas duas frentes. Eles tiram daquele rico para dar aos mais pobres. Robin Hood é mais uma referência da qual Guilherme Del Toro deve ter bebido. Então, quando ele descobre que o médico meio que matou propositadamente um dos comunistas capturados, ele mata o médico sem pensar duas vezes. Aí depois começa a prisão
dos que estão ajudando os comunistas. Depois chega a vez da Mercedes, também, ó, mulher frágil, fraca, e o capitão pede para ficar a sós com ela. Por quê? Porque ele estava ciente de que ele, homem, ele é muito mais forte do que uma simples mulher que é cozinheira, ou seja, de uma classe subalterna. Só que ele vai tomar um golpe. Por quê? Porque Mercedes, durante várias cenas do filme, ela meio que esconde uma pequena faquinha no seu avental. Sempre que nós formos ver um filme em que reiteradamente uma personagem faz certos gestos, é porque isso vai ter uma certa utilidade mais para frente. Então, Mercedes faz isso 3, 4 vezes. Né? Pega ali o seu, né, punhalzinho, esconde sob o avental. E ela faz o quê? Ela compara o general Vidal a um porco que ela costumeiramente corta, estripa para fazer comida. Então ela corta a boca dele aqui, ela faz um corte enorme na boca dele. Tanto que depois que ele é cortado, ele mesmo costura a própria boca. Ou seja, mostra também que o Capitão Vidal ele tem um lado implacável. Ele tem um lado que ele assim não realmente, mas que ele não desiste daquilo que ele prega e faz. Outra cena emblemática do filme é o sacrifício de Ofélia, quando ela rouba o seu irmãozinho mais novo, em que a mãe dela morre, né, no parto, e aí ela vai para a parte lá da entrada do seu reino. Por quê? Vamos retomar isso. A Ofélia embarca nessa série de atividades, por quê? Porque foi lhe dado um grande spoiler de que ela é uma princesa, de que ela é uma princesa em outro mundo e por causa da fragilidade do nosso mundo, ela meio que perdeu aquelas lembranças, né, de sua vida pregressa. Então ela tem que fazer uma série de fatos, atividades, para que ela se mostre digna de ocupar novamente o seu reino. Então, Ofélia tem a última atividade, que é qual? Que é derramar um sangue inocente. Ou aí chega num momento muito tenso. O Fauno vai ali e fala para ela: pegue esta adaga que você conseguiu e mate o seu irmãozinho. Mas ela não consegue, porque ela ama já o seu irmão que mal tinha nascido. E aí o Fauno faz o quê? Faz constantes intercessões para que ela cumpra essa pretensa tarefa de matar o seu irmão, mas ela não mata. Só que ela se atrasa. Aí o capitão vai atrás dela e dá tiros nela. Ela cai e o sangue dela é que abre o portal. Então o sangue dela é o quê? É o próprio sacrifício de uma pessoa inocente. Vocês estão vendo isso aí? Então meio que foi um teste para ela. Para ela ter a sua vida de princesa, ela teve que se sacrificar onde? No mundo físico, material e triste em que ela vivia. Outra cena em que o capitão, após ter dado os tiros nela, sai ali, né, daquele labirinto e os comunistas o encurralam. E ele diz assim: diga para o meu filho que eu sou um homem assim, assim, assim. E a Mercedes diz: não, seu filho nunca saberá da sua existência. E aí o capitão morre com um tiro no rosto. Então, final ambíguo. Por que final ambíguo? Porque nós temos o corpo dela preso aqui no nosso mundo, só que ela adentra ao mundo mágico, mitológico, lendário, em que ela foi o quê? Instigada a buscá-lo. Então nós temos isso aí. Então, ó, o Guilherme Del Toro, ele pega essa história e ele meio que flerta com
literatura fantástica. Por quê? Porque tem um livro que fala desse filme. Só que o livro, claro, ele conta muito mais detalhes, principalmente desse mundo mágico da Ofélia, né? Então, há um grande teórico búlgaro de literatura que ele fala que a literatura fantástica, ela é o quê? Ela é, digamos assim, a grande instigadora da imaginação da humanidade. E ela se subdivide em dois tipos, o fantástico e o estranho. O que é literatura fantástica? A literatura fantástica, ela é o quê? Ela é aquela em que os fatos, assim, digamos que são fora do comum, eles não podem ser explicados pelas regras do nosso mundo. Portanto, a literatura fantástica, ela faz o quê? Ela faz constantes rupturas com o mundo real. E a nossa única saída é o quê? Aceitar aquilo, né? Como é o caso desse filme e também das Crônicas de Nárnia, como os livros e também os filmes de Guerra nas Estrelas, que são o quê? São coisas que rompem aquele mundo que é similar ao nosso. E nós temos como única saída o quê? Aceitar tudo isso. Nós temos, por outro lado, nós temos o quê? A literatura estranha. A literatura estranha, ela é o quê? São fatos que chocam, mas eles encontram alguma explicação, né, de alguma área do nosso mundo, como é o caso dos filmes de Alfred Hitchcock, principalmente Psicose, Os Pássaros, em que acontecem coisas insólitas, mas são coisas que são explicáveis sob a ótica do nosso mundo. E também filmes de exorcismo, né, em que a presença de demônios, possessões, elas são assim explicáveis, né, por algumas teorias do nosso mundo. Então, a literatura de grande imaginação, ela tem esses dois troncos. Tem o tronco fantástico, que são o quê? Que são fatos que provocam aquele solavanco, né, do nosso mundo, só que não podem ser explicados pela nossa ótica. E a literatura estranha, sim, são coisas que nos chocam, mas são coisas que são explicáveis pelo nosso mundo, tranquilo? Então, gente, eu espero que tenham gostado dessa minha explicação sobre essa grande obra que é o Labirinto do Fauno. Calma aí que eu vou pegar aqui na minha biblioteca o livro do Labirinto do Fauno. Temos aqui então o Labirinto do Fauno, conta com essa obra literária aqui maravilhosa, né? Foi um livro que eu comprei há um ano mais ou menos. Eu já li, ele tem muito mais riqueza literária por causa do reino em que a Ofélia foi criada e ela perdeu isso. Então esse livro conta como é que essa princesa chamada de Moana, ela meio que se perde, né, lá do seu reino mágico. Por quê? Porque ela tinha uma curiosidade de conhecer a superfície, porque seu reino era embaixo da terra. Nós temos então Guilherme Del Toro, principalmente, ele meio que valoriza duas coisas que foram, digamos, demonizadas pelo cristianismo. Uma delas assim, que o reino mágico e bom, ele fica embaixo. E também outra coisa, a figura do fauno, né? Porque quando o cristianismo meio que se espalha, ele pega assim um pouco das concepções pagãs e ele constrói a figura do diabo. Então, se nós formos comparar ali, ó, o diabo, vamos retomar aqui a figura do fauno. O fauno, ele meio que fornece muitas peças para a construção cristã do diabo. Então, Guilherme Del Toro, ele assim, ó, ele sacraliza
o que tinha sido dessacralizado, né? Ele meio que revaloriza aquilo que tinha sido condenado pela concepção cristã de mundo. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, né, dicas de live que eu possa fazer, vocês podem mandar mensagem, porque está bem legal. Toda a semana sempre alguém me pede alguma coisa para fazer e eu faço com todo prazer. Porque cultura a gente divide, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Eu vou publicar essa live no meu canal do YouTube e eu também vou baixá-la no meu perfil do Instagram. Então, quem não conseguiu ver, por favor, aguarde um pouco que eu já forneço isso nas minhas redes sociais, tá bom, gente? Um beijo, fiquem bem e até a próxima.